Muito boa tarde a todos e todas. Eu saúdo e agradeço a presidente Rosânia Figueiredo, saúdo a vereadora Rose, minha querida vice-presidente da Comissão Estadual da Verdade da Escravidão Negra da OAB do Rio de Janeiro, doutora Flávia Ribeiro, e também a presidente lá, Tamara, da comissão local. Eu falo como presidente da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra do Conselho Federal da OAB e também presidente da Comissão Estadual da Verdade da Escravidão Negra da OAB do Rio de Janeiro. O projeto que a gente está lançando hoje já é um sucesso, presidente Rosânio. Primeiro, eu falei ontem no plenário do Conselho Federal da OAB e também no plenário do Senado Federal, avisando desse evento que é uma caminhada que começa hoje aqui em Vassouras, mas que reúne todas as seccionais da OAB do Sul Fluminense. Nós vamos repetir ele em conjunto com todos os presidentes do Sul Fluminense, vamos caminhar para levar a história do Manuel Congo à Conferência Nacional do Advogado o ano que vem, em novembro, lá em Brasília. Nós vamos visitar todas as 16 subseções do Fluminense e agora também minha querida vice-presidente Flavinha exigiu que a gente fizesse também a história da Mariana Crioula, portanto, com essa demanda da presidente local também, da doutora Rose, doutora Rosânia, a gente vai fazer também, juntar com a diretoria da Igualdade Racial e fazer também a Mariana Crioula. O projeto do Manuel Congo, ele já faz parte de um livro que foi feito pelo Centro de Pesquisa e Documentação na época do Nilo Batista, quando era presidente da OAB, e o do Boc Pinot. Por causa disso, em Mendes, ele já é um dia de celebração. Aqui depois a gente vai visitar também o centro, o memorial do Manuel Congo em Vassouras. A historiadora Marta Abreu também já está se juntando nesse projeto. E hoje, além da posse da Comissão da Verdade da Escravidão Negra daqui de Vassouras, vai ser exibido um filme que começou muitas das coisas que a gente está realizando, que é o Menino 23, a história de 50 meninos que foram levados para São Paulo, já em 1933, já era depois da abolição, e acabaram virando escravos. Acharam 2 sobreviventes e eles contam essa história. Esse filme, Menino 23, a parceria que a gente fez com a produtora Giros, e acabou a produtora Rossana Gesteira entrando também para a comissão, é do Belisário França, que é o diretor, e do Sidney Aguilar. Nós já fizemos a exibição desse filme em mais de 80 seccionais do OAB, porque eles cederam os direitos. Na seccional da OAB de São Paulo, nós fizemos simultaneamente para 250 subseções, de uma vez só, com o presidente da seccional, que só ia fazer a abertura formal, acabou lá participando do evento. Então, é um dia de congratulações, é um dia de felicidade. A gente fez a toque de caixas. Eu vim de Brasília hoje de manhã e estou muito feliz de estar aqui em Vassouras. Então, bom filme a todos e depois a gente pode falar mais dessas coisas todas. Muito obrigado, parabéns para a subseção da OAB de Vassouras. Solicito a atenção de todos para o filme que iremos passar, dando início ao nosso primeiro simpósio do Sul Fluminense sobre a verdade da escravidão negra no Brasil. Eu gostaria de passar a palavra para o doutor Humberto Adame, por favor. Eu faço rapidamente. Só uma avaliação rápida para esse filme. Depois, talvez a gente pudesse fazer uma participação de todos aí e andar mais uma avaliação rápida, e também logo a seguir a posse da Comissão da Verdade da Escravidão da OAB do Rio de Janeiro. A importância desse filme é que ele traz uma história que estava esquecida, e essa é o que a comissão local vai fazer, como várias outras comissões estão fazendo no Brasil inteiro. Histórias que foram apagadas da história oficial
do Brasil, que começou numa sala de aula e que, com certeza, aqui em Vassouras, deve ter muitas histórias dessas para serem contadas. Daí porque a importância de trazer historiadores para a comissão local da verdade da escravidão, trazer essas histórias que podem ser buscadas, que já são, muitas delas, do conhecimento do movimento negro local. Dizer que essa minha metodologia, que a gente começou primeiro fazendo grandes perguntas em vários lugares, mas depois é muita história para contar, não tem ninguém que consiga fazer isso sozinho, e até agora uma das coisas mais importantes é que a Ordem dos Advogados é a única instituição no Brasil que tem esse tema da reparação da escravidão institucionalizado. Eu tive no Maranhão 2 meses, nesse último mês, nós também fizemos a mesma coisa, fizemos em 2023, fizemos instalação na comissão local da verdade da escravidão, e que lá está trazendo o Negro Cosme, que é um herói local que vem do Maranhão. Fizemos com o Luiz Gama, que a partir do reconhecimento do Luiz Gama como herói nacional, como advogado, que ele não conseguiu ser. Por ser preto, que a Faculdade de Direito Largo de São Francisco não concedeu a ele, então ele ficou lá como ouvinte e ficou esquecido. Só uma professora, que é a professora Lígia Ferreira, que fez um doutorado na Sorbonne sobre os textos do Luiz Gama. E hoje o Luiz Gama virou o herói da pátria, patrono da abolição. O Del Garcês, a partir de uma sugestão minha, passou a fazer uma peça de teatro, que eu sugiro que tragam ele aqui. É um ator da Globo e é também membro da nossa comissão estadual. A temporada pode pedir o apoio da CAARJ, que o Ricardo Menezes disse que vai ajudar. Então, ele pode vir aqui fazer nesse plenário, fica todo caracterizado, e são as palavras do próprio Luiz Gama. O filme, então, traz essa história, traz também o que me impressiona sempre nesse filme, eu já vi mais de 80 vezes, é a história do integralismo, e a gente vê nos estudos da eugenia, mas ali você vê fotografias muito fortes que esteve espalhada o integralismo com a força que a gente não tinha, eu pelo menos não tinha a impressão da questão do integralismo ali, que devem ter muitas dessas fazendas espalhadas por aí, e sempre o que o movimento negro denuncia, do acobertamento, do esquecimento, do epistemicídio, que a professora Isabela, do Instituto Federal daqui de Paulo de Fronten, que não pôde estar aqui, mas que eu sugiro que a comissão local aqui, que eu vi que é pertinho, possa trabalhar com ela. Isabela Trindade, é do Instituto Federal. Eu não apresentei, mas é a professora Joyce Rocha, é membro da comissão, ela é do Instituto Federal, do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros de Paracambi, ela tem trabalhado muitas coisas, a Margot também, que está ali, vai fazer parte da comissão, ela está envolvida nessas comissões todas, e o que a gente está fazendo, e começando hoje, é o projeto do Manuel Congo. Manuel Congo é um herói que está sendo resgatado, ele é o segundo herói negro do estado do Rio de Janeiro. Eu conhecia pouco, então nós estamos fazendo esse projeto para levar o Manuel Congo para a Conferência Nacional do Advogado ano que vem. Começa hoje aqui, acabei de receber o projeto, e a Mariana Crioula, que eu tinha deixado ir lá para a Comissão de Direito da Igualdade Racial, acabou, por exigência da minha vice-presidente, da presidente da subseção, vai voltar aqui também, depois a gente resolve lá com a diretora da Igualdade Racial como é que vai fazer, e a Mariana Crioula também, só que são projetos diferentes, porque o Manuel Congo, ele está construído a história dele lá, ele já é o segundo herói negro do estado do Rio de Janeiro, ele tem lá em Mendes um quase feriado, e ele tem um memorial aqui de Vassouras. A Mariana Crioula, a gente tem que fazer tudo isso aí, é essa tarefa que as mulheres vão fazer com a diretoria, com todo mundo aí, e que vão fazer, e os caminhos são
parecidos, mas eles chegarão lá na Conferência Nacional dos Advogados, como chegou a Esperança Garcia, que é uma mulher negra que viveu nos anos de 1700. A Esperança Garcia, ela viveu em 1783, se não me engano, escreveu uma carta. Essa carta foi localizada pelo historiador Luiz Motti, lá no Arquivo Teresina, e ela reclamava da ditadura. Ela vivia na cidade de Oeiras, que hoje fica 3 horas e meia de carro lá de Teresina. Imagina em 1780 e tanto. E ela escreveu uma carta, o que também não devia ter tanta gente sabendo ler e escrever no Brasil, naquele fazendão que devia ser isso por aqui, ainda mais lá no Piauí. Bem, essa carta foi localizada e a Comissão da Verdade da Escravidão Negra da OAB do Piauí colocou ordenações filipinas e concluiu que ela preenchia todos os requisitos de uma petição. Por isso, a Esperança Garcia, há 2 anos atrás, foi proclamada primeira advogada do Piauí. E agora ela vai entrar também para o rol das heroínas. É um projeto da deputada Benedita da Silva. O Manuel Congo já tem isso tudo, então ele já está. A ideia é juntar todos os presidentes de subseções do Sul Fluminense, são 16, e já tem o ciência do presidente da seccional, e a gente então vai chegar lá com o Manuel Congo e o que a gente construir com a Mariana Crioula lá, que tem que percorrer esse caminho também, não tem problema nenhum, vamos fazer. Então, basicamente, esse filme, ele vem trazendo tudo isso aqui, a memória, e aí agora a gente tem que discutir o seguinte, mas isso também é reparação da escravidão, mas não precisa ficar só na memória. Só que quando se fala em reparação da escravidão em cunho pecuniário, a conversa acaba. Assim foi com o jornalista baiano Fernando Conceição, nos anos 80, que também disse, olha, vai ter que fazer uma reparação, são $100 mil para cada descendente de afrodescendente, descendente africano no Brasil. E foram as últimas palavras dele, porque a partir daí a reparação da escravidão acabou. Depois a vereadora Claudete Vieira Alves fez a mesma coisa, mas aí já era em real. E também a conversa acabou. Então, olha, vamos falar só sobre a reparação da escravidão, a reparação mesmo, de forma pecuniária, depois, porque senão a conversa acaba logo. E com isso, a gente já está com 17 comissões estaduais, essa do Maranhão foi a 17ª, e isso é uma coisa que eu falei ontem lá no plenário do OAB e avisei que ia estar aqui hoje, no plenário do Conselho Federal. Por que só tem 17, se são 27 estados e território? Quer dizer, nem dentro da OAB a gente conseguiu que as 27 seccionais se interessassem em fazer, cada uma está andando mais para lá, mais para cá. A do Pará andou muito bem na primeira gestão, a de São Paulo está sendo reconstruída, e assim, a do Piauí, que a gente nem ouvia falar, saiu de lá com a Esperança Garcia. A Esperança Garcia está em todo o Brasil. A mesma coisa do Luiz Gama. Semana retrasada, eu fiz um parecer na Comissão de Defesa do Estado Democrático de Direito, da OAB do Rio de Janeiro, sobre Luiz Gama e a defesa do Estado Democrático de Direitos. Foram 50 páginas de parecer que vai rodar o país e comparando o que é a figura do Luiz Gama e essa defesa do Estado Democrático de Direito. A opção pela advocacia do Luiz Gama, hoje está sendo, agora a Defensoria Pública quer colocar ele como patrão da Defensoria Pública, e tudo isso nasceu com uma placa reconhecendo o valor do Luiz Gama como advogado. Olha como é poderosa essa instituição chamada OAB. Os baianos descobriram o Luiz Gama e descobriram que ele era baiano. Está lá o busto do Luiz Gama, foi inaugurado há um mês atrás dentro da OAB da Bahia. O Luiz Gama virou esse espetáculo do Del Garcês, está na 4ª temporada. E o Luiz Gama agora, a Defensoria Pública, diz que ele vai ser o patrão da Defensoria Pública. Tudo isso a partir de uma placa, quando essa instituição, chamada Ordem dos Advogados do Brasil, reconhece nele um valor de advogado. Depois da Conferência Nacional de São Paulo, eu fiquei lá mais um dia, porque o presidente da OAB foi chamado para lá, e a faculdade do Largo São Francisco
Faculdade de Direito, 140 anos depois dele estar morto, resolveu fazer uma sala chamada Sala Luiz Gama. Quer dizer, e as pessoas que estavam lá dizendo, olha, Luiz Gama é muito maior do que isso. Na verdade, é a faculdade que está muito envergonhada por não ter deixado. E depois de eu perturbar 4 vezes no Instituto dos Advogados Brasileiros, foi criada na gestão do Henrique Maués uma medalha Luiz Gama pelo presidente. Quem desenhou foi o Oscar Niemeyer. Aí ele fez lá, ficou parada lá. Quando a advogada Rita Cortez, que é a segunda mulher a presidir o IAB foi de onde saiu a OAB em 1933. Nessa época desse filme, em 33, 35, só tinha o IAB. Então, a Rita Cortez é a segunda mulher a presidir o Instituto dos Advogados Brasileiros em 163 anos. Aí ela deu a medalha Luiz Gama para todos os ex-presidentes. Então, isso tudo, hoje, a medalha, uma das medalhas mais importantes do Instituto dos Advogados Brasileiros é a medalha Luiz Gama. Então, essas coisas todas, eu tenho certeza que os heróis da comissão que está tomando posse hoje vão ser descobertos. A gente já fez isso em Barra Mansa, em Volta Redonda, vai fazer em Mendes e vai fazer nas 16 subseções do Sul Fluminense. E eu quero ver a presidente Rosânia chegar na Conferência Nacional em novembro, vai ser em Brasília, pilotando esse time. Não pilotando não, que é para não dar ciúme, não, mas em conjunto com os 16, os outros 15 presidentes de subseção do Sul Fluminense e o presidente Luciano Bandeira com o Manuel Congo e a Mariana Crioula. Depois de tanta interferência da Joyce, da Margot, que estão no meu pé desse dia que a gente foi lá ver a fazenda aqui em Barra Mansa, né? Bom, basicamente é isso. Esse filme é um dos carros-chefes da comissão e eu queria pedir para vocês entrarem em contato com as outras subseções para fazer a mesma coisa. A gente vem quantas vezes precisar e daqui vai passar o ano inteiro fazendo esse modelinho. É uma coisa... Esse filme, ele tornou possível, com esse acordo que a gente fez com a AB, não só o filme ficou muito visto e a produtora Giros e o Belisário, eles ficaram tão agradecidos com a OAB que o outro filme deles, que vocês quiserem, a gente pode passar também aqui, que é Soldados do Araguaia, que é a história eles que vieram contar para a OAB. Na Guerra do Araguaia, eles filmaram tudo com os sobreviventes do Exército, que eram meninos de 18 anos, que eram os recrutas, mas da Guerra do Araguaia. E aí, quando viu o Soldado do Araguaia, achou que era filme dos, abre aspas, guerrilheiros que estavam lá, que estavam mas não eram os recrutas do Exército. E quando eles acabaram de filmar, eles assim, olha que coisa que a gente descobriu, são todos ou quase todos pretos. E aí fizeram no plenário lá da OAB, muito interessante também, os Soldados do Araguaia. Eu disponibilizo para a presidente da subseção, que a hora que quiser exibir aqui, a gente chama, tem as áreas militares. No dia que a gente fez lá, o que tinha de militares lá para ver, esse é filme de subversivo? Não, eram os próprios recrutas que foram lá contar as histórias, aí contaram como é que viram, como é que não viram, quem apanhou, quem não apanhou, e era muito interessante que lá na região lá de Xambioá. Eu acho que basicamente essa pequena avaliação é só uma forma de como isso pode ser feito aqui nesse município. É preciso trazer juristas, advogados, promotores, tragam quem vocês quiserem, principalmente historiadores para a comissão. Você não vai fazer só de advogado, não, senão vai ficar muito chato, mas traz todo mundo e tem que buscar a história do município. E é uma mentira você dizer que você vai ficar em algum lugar, nós vamos fazer tudo. Não, quem vai fazer isso tudo são as próprias pessoas locais que vão levantar essas histórias, assim como o Mendes puxou lá a história do Miguel. A gente ficou sabendo por causa da iniciativa lá da OAB de Mendes, e é importante a continuidade. Tem um trabalho de um livro do Nilo Batista, que foi presidente do OAB, com o do Boc Pinot, que foi presidente do IAB, na OAB de Mendes, falando do julgamento e do processo do Manuel Congo, que é o que a gente vai se debruçar agora e vai pegar pesado nessa história toda aí. Eu queria agradecer a oportunidade, nossos parabéns para a comissão, que a gente vai ver a posse aqui, os parabéns para a presidente da subseção, e queria sugerir também que a gente pudesse discutir um pouquinho aí, eu abrir a palavra por uns minutinhos. Muito obrigado.
Só queria responder a pergunta bem rapidamente. Não tem uma receita pronta para cada comissão está procurando seu caminho. A verdade é que o crime de escravidão é um crime da história, é um crime de lesa humanidade, ele é imprescritível e, portanto, as comissões estão procurando. A primeira receita que a gente tinha tirado na comissão era impor essa verdade, mas fazer as pistas e provas, que é o que está se fazendo aqui, pistas e provas do crime de escravidão, crime da história, que está nos documentos da Conferência de Durban. E, como ele é imprescritível, também está lá o crime da escravidão. Essa semana, a família lá do Rocha Miranda emitiu uma espécie de um pedido de desculpas, ainda vou analisar melhor sobre isso, porque há um parecer para a comissão, o compromisso que eu tinha com o historiador é que a OAB vai fazer alguma coisa, só que não deu tempo porque são muitas tarefas ao mesmo tempo. E uma das coisas que eu gosto sempre de recomendar é não deixar a utilização político-partidária, porque a gente teve problema disso. O presidente Felipe Santa Cruz teve que fazer uma intervenção na comissão, por isso que eu acabei acumulando, porque teve denúncias de utilização político-partidária. Todos são bem-vindos, todos os partidos são muito bem-vindos, de A a Z, né, com todas as... nós fizemos... E o que mudou nessa segunda gestão? Nós fizemos 13 eventos o ano passado, saindo dessa questão das pistas de provas e a primeira gestão, ela devia colocar os pingos nos is, pedindo sim uma indenização pecuniária, mas acusando o Estado brasileiro, porque o Estado brasileiro é o mesmo que tinha na época do Império e ele até hoje, a coroa portuguesa e a Igreja Católica, porque ela se beneficiava nos documentos que devem ter aqui em Vassouras, tem um imposto chamado CISA, que era pago para cada africano escravizado que chegava aqui, uma espécie de IPI. Deve ter no documento. Os documentos lá de Barra Mansa são 18 mil documentos que mandaram jogar fora. Aconteceu a mesma coisa em Campos. Então, provavelmente o fórum daqui deve ter documentos guardados, e lá foram localizados 26 ações de liberdade, que eram um documento, uma ação judicial, né? O Luiz Gama fala disso. O Luiz Gama conseguiu, não sendo advogado reconhecido, mas ele conseguiu, eu acabei não falando, libertar mais de 500 escravos, só como advogado provisionado. Essa opção do Luiz Gama foi tão radical que, nesse parecer que eu falei, o que a gente teria seria um escritório de advocacia que pudesse optar por advocacia dos mendigos de rua hoje. E assim ele conseguiu sobreviver e libertar os mais de 500 escravos. Então, a pergunta, eu acho que, presidente Rosânia, vocês já começaram a fazer, tem uma equipe muito boa. A 10.639, se eu começar a relatar o tanto que desde 2005 eu denuncio no Ministério Público, eu fui ouvidor nacional da CEPI, nós denunciamos todos os 44 reitores judicialmente, nas universidades públicas federais, denunciamos no Conselho Nacional de Educação, no Ministério Público, Defensoria, na verdade, todas as denúncias. Eu não concordo que seja a lei para inglês ver. Eu acho que eu mudei um pouco de tantas denúncias. A lei 10.639 é uma lei que altera, e tem a 11.645, que são a Lei de História da África e Cultura Afro-Brasileira, e a 11.645 incluiu a questão do indígena. Mas elas são só alterações da Lei 9394, que é a Lei de Diretriz Básica da Educação. Ela só tem 2 artigos. O resto todo é construção do Conselho Nacional de Educação, que fez portarias, e a gente fala tanto que a lei não funciona, que se esquece de dizer de como ela funciona bem em muitos lugares.
Minha avó dizia que o uso do cachimbo faz a boca torta. E acho que o uso político partidário também desviou esse enfoque, porque a lei funciona em muitos lugares. Você tem muitas professoras que estão com trabalho isolado, voluntário, professoras municipais, professoras, e que elas estão fazendo aí o que precisa ser feito. E criou-se uma forma de narrativa, né, que é que a lei não funciona. Mas a lei funciona em muitos lugares. Nós tivemos lá, foi quando eu conheci a Joyce, lá no NEABI de Paracambi. Era o NEABI mais novo do Instituto Federal. Eu conheci lá no Pará, os núcleos de estudos afro-brasileiros. Nós temos um acordo com o Instituto Federal do Rio de Janeiro, que as subseções podem usar. Viu, Rosane? O Instituto Federal. São 25 ou 26 NEABIs só no Rio de Janeiro. Eles têm encontros e tem sempre uma gordurinha lá. Eles dizem que estão na pobreza, sempre consegue um carro para alocar para lá, consegue. E com isso a gente tem montado. Esse filme já rodou em muitos lugares, os institutos federais. Eu acabei de ir para o Maranhão, a convite de um professor do Instituto Federal. Acabei de ir em Alcântara. Nós fizemos ano passado um seminário nacional quilombola, que foi feito em parceria com o Tribunal Regional Federal, na 2ª Região, com o desembargador André Fontes, e produzimos um livro com a seguinte pergunta: quilombolas, o que vem depois da ADI 3239? A ADI 3239, ação direta de inconstitucionalidade, que ficou 15 anos discutindo a constitucionalidade do decreto 4887, que fala sobre a demarcação de terras quilombolas. Procurem todos os quilombos da região e tragam para cá, para dentro da OAB. A Margot teve, há 2 semanas atrás, com a Décio e a professora Isabela, um convite que eu recebi lá em Barra Mansa, Volta Redonda, da Defensoria Pública da União, que é outra parceira. E foram 8 lideranças quilombolas. Nós entregamos tudo que tinha que entregar, nós fizemos o seminário, fizemos um ato ecumênico dentro do Tribunal Regional Federal, depois pede que tenha o filme dentro do Tribunal Regional Federal, o mesmo tribunal que disse que Candomblé e Umbanda não era religião, porque não tinha um livro, não tinha um chefe único e não tinha hierarquia. Há menos de 5 anos, nós fizemos um ato ecumênico onde veio. Primeiro, eu nunca tinha ouvido falar o que era um ogé. Um ogé, para quem não sabe, o pai de santo fala com os vivos e o ogé fala com os mortos. Então, o desembargador André disse assim: acontece alguma coisa no tribunal, porque lá foi uma prisão nos anos de 1600, e parece que tem também os sambaquis, e fica na pequena África, pertinho do Cais do Valongo. E o desembargador disse o seguinte: olha, tem uma porta lá que 2 homens não suspendem. E a porta começa a bater, não se sabe exatamente por quê, e começa a bater lá, e aquele bate-cum, a luz começa a piscar, também não tem explicação, lá no meio da sessão, e aí começa aquele corre-corre, desembargador pega a corda, a toga e sai correndo, tem que parar. Eu acho que tem alguma coisa muito esquisita ali, disse o André. E aí foi feito uma espécie de auditoria espiritual com esse ogé Onicuí, que é de Caxias. Ele teve autorização para andar os 22 andares do prédio e chegou lá, conversou com quem ele tinha que conversar e não tinha que fazer nada, era só reconhecimento. E aí veio o Filhos de Gandhi, mas todas as pessoas que eram de Candomblé vieram do Museu do Amanhã em passeata, em procissão, até a porta do tribunal e entraram lá, e o que eles tinham que fazer era soltar 2 pombos brancos lá, e foram soltos. Tinha que passar, um ia passar em mim, outro no André. Um pombo morreu na véspera, disseram: morreu o seu, Adame. Falei: mas por que era o meu? Não foi o do André, porque ele é o dono da casa, e eu fiquei sem pombo, e o pombo foi passado lá no desembargador, e soltaram o pombo. Mas isso, num tribunal, são coisas pequenas. Tem uma placa lá, o seminário, a gente produziu o livro. A pergunta: olha, foi julgada a ADI 3239. O que adiantou?
Nada até agora. São quase 5.000 quilombos. A gente está trabalhando com um número de 5.000 comunidades de quilombo. A CONAC, que é a majoritária, está corrigindo para 6.000 comunidades. Falaram isso ontem no Senado, mas o número que eu tenho são os livros o número do professor Rafael Sanzo, que fala em 5.000 comunidades. Os INCRAs estão completamente paralisados, mesmo com o presidente da República cumprindo o que ele disse que ia fazer, de não dar 1 centímetro de terra e 1 centavo de recurso público, e a gente processou ele, eu, a Margot, a Flavinha, a gente estava na frente Favela Brasil, fizemos a denúncia, ele foi condenado e o tribunal depois reverteu em danos morais. E o Supremo disse que não era crime dizer que quilombola era pesado em arroba. Bem, mas isso tudo são trabalhos, é aí o papel da OAB. Rosânia, você perguntou o que se pode fazer. A OAB participou ativamente da ADPF 186. A ADPF 186 é a ação direta de constitucionalidade que foi ajuizada pelo Democratas para que a lei de cotas na UNB não fosse declarada inconstitucional. Eu fui com um amigo da corte, sustentei no Supremo, era ouvidor, foi uma série de pessoas lá, e a OAB também entrou e sustentou o presidente da OAB, e o sistema de cotas foi declarado constitucional. Na DC 41, quando veio lei de cotas no emprego público, e as pessoas, a tal da narrativa é assim, você não consegue falar o tempo todo. Foi a Comissão Nacional da Verdade que pediu para o Conselho Federal da OAB ajuizar a DC 41, Ação Declaratória de Constitucionalidade, que declarou constitucional a lei de cotas no emprego público federal. Então, para esperar, os juízes de primeira instância já estavam aí assanhados para declarar a inconstitucionalidade. Em menos de 2 anos, a ação, a declaratória de constitucionalidade julgou constitucional a lei e pronto. Hoje o sujeito pode não gostar, pode fazer o que ele quiser, mas ele não pode julgar a lei inconstitucional. Trabalho da OAB a pedido da Comissão Nacional da Verdade, da escravidão. Forças Armadas também tiveram que engolir a lei de cotas. Está tendo cota nos concursos das Forças Armadas, mesmo eles achando que é inconstitucional, que é isso, que é aquilo. Não adiantou nada. E está sendo cumprido. Lógico que você tem problemas, mas agora nós fizemos, e a questão quilombola, nós fizemos agora a ADPF 632. Como a CONAC não queria fazer, nós fizemos a FENAC, que é a Federação Nacional de Associações de Comunidades Quilombolas, que é minoritária, mas que tem CNPJ e tem procuração para ir no Supremo Tribunal Federal. E a gente, como a ADPF, a ação, a Lei 3239 não acabou ainda, você está 15 anos parado e não acontece nada. Utilizando a legislação, o acordo do Supremo Tribunal Federal, que fala do dano moral para encarcerados, nós ajuizamos agora em novembro, 7 de novembro, a ADPF 632, eu sou advogado, na FENAC, pedindo para impor dano moral pela demora e pela inércia na demarcação de terras quilombolas. O relator é o ministro Gilmar Mendes, está lá ainda para ser resolvido. Se ele vai fazer audiência pública, o que seria ótimo, mas é assim. Então, todos os caminhos estão avançando e eu queria sugerir que vocês trouxessem todos os quilombos da região para aqui para dentro. Falaram que tinha em Valença, mas na verdade tem em todo lugar. Fortalece as comissões, pode trazer até quem não é a favor. Porque o papel da OAB é criar polêmica, é arrumar confusão mesmo, trazer, teve uma briga, coisa e tal. Ótimo, a OAB tem esse papel de trazer para dentro do seu corpo de discussão a polêmica, a defesa do Estado Democrático de Direito, a Constituição, e quanto mais, melhor. Então, eu acho que esse projeto do Manuel Congo, ele vai trazer todas essas pautas permanentes do movimento negro, que é a questão da intolerância religiosa, o feriado do Palmares, a aplicação plena da Lei de História da África e Cultura Afro-Brasileira, o genocídio da juventude negra, que tudo que conta estatística,
diz que morre mais preto do que branco e de idade de 18 a 25 anos. Então, essa pauta permanente. Então, com isso tudo, você vê, hein? A anemia falciforme, nós fizemos um evento lá na questão da anemia falciforme, e agora, da comissão, da primeira gestão para essa, nós começamos a botar o seguinte: temas do cotidiano com a reparação da escravidão. Então, nós fizemos um evento que teve muito sucesso, Rosane, gastronomia e reparação da escravidão. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Pré-candidaturas negras e reparação da escravidão. Surgiram, aí a OAB me chamou, disse: olha, você tem certeza? Você reclamou tanto das candidaturas que não era para ter uso político partidário. Eu falei: eu reclamei que tinha só um. Agora nós fomos no TRE e chamamos todos os partidos e todos tiveram vez e voz, que é assim que a OAB tem que fazer as coisas. E foi um evento onde foram 60 pré-candidaturas negras, de deputados, senadores. A maioria não foi eleita, mas tem gente que amargou, foi lá, tinha gente que usou, porque falou no plenário da OAB. 60 pré-candidaturas negras para falar o quê? Essa coisa que não se fala no Brasil, que é a reparação da escravidão. Então, esse é o trabalho. A professora Maria Sueli Rodrigues me disse o seguinte: essa é a comissão que mais trabalha na OAB. E é isso que eu estou fazendo, porque ela faz o que ninguém mais faz. Ela fala de reparação da escravidão. É um tema tabu, um tema que não querem falar. Até o autor do livro lá, o Laurentino Gomes, disse: olha, eu fui 2 vezes seguindo ele lá. O que o senhor acha da reparação da escravidão? Olha, mas ele foi modesto. Eu sou só um jornalista. Eu acho que a escravidão não deveria ser vista pelo aspecto da dívida histórica, porque isso traz preconceito e rejeição. Mas se não é para ver sobre o aspecto da dívida histórica, vai ver só para fazer venda de livro. Ele já mudou, já está falando que a dívida histórica tem que ser encampada, coisa e tal. E é esse o nosso trabalho. A gente vai em todos os lugares. Nós temos certeza que hoje a gente está iniciando uma caminhada muito forte. Nós vamos falar da reparação da escravidão, do jeito que for, dos lugares que acontecerem, e cada um vai adotando o seu método. Por isso, queria dizer que eu sempre termino dizendo o seguinte: nós vamos fazer tremer o chão dessa terra. Vassoura está no caminho. Um abraço. Bom, gente, muito obrigado pela presença de todos e vamos embora porque o nosso trabalho agora está só começando. Muito obrigado a todos que estiveram aqui e podemos dar por encerrada a nossa solenidade de hoje. Muito bem.